Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Eu estava aqui admirando o nosso amigo Ezequiel, tão lindo, tão fofinho. E olha só, gente, que coisa engraçada. Eu quero apresentar para vocês. Pronto, tá aqui o nosso boneco de pano deste trimestre, que aliás, né, faz jus o mesmo nome do nosso livro que estamos estudando neste trimestre, que é o livro de Ezequiel. E a palavra de Deus diz que Ezequiel era um sacerdote. Ai, meu Deus, que gracinha! Muito fofinho o nosso amigo sacerdote Ezequiel. E olha só, nós vamos contar na nossa história de hoje para os nossos bebês e para os nossos pequeninos de 2 a 3 anos como Deus chamou Ezequiel. Foi? Então tá bom. Vamos lá? Vamos à nossa história de hoje, porque o nosso sacerdote, ele foi chamado por Deus e a partir de agora ele será um profeta. Então, sejam todos bem-vindos. Olha a nossa lâmina da história de hoje, lição de número 2, que diz assim: Deus chama Ezequiel. Aliás, você pode observar na nossa lâmina como tá linda a nossa revista. A capa da nossa revista maternal diz assim: Ezequiel, o profeta na Babilônia. Oh, meu Deus, que coisa linda! Sabe, foi lá na Babilônia onde o povo estava, morando, Eles foram levados para a Babilônia e entre eles lá estava Ezequiel, que era um sacerdote que ensinava as pessoas a buscarem a Deus, amarem a Deus. E nós vamos contar isso para os nossos bebês e a turminha do maternal. E olha o nosso objetivo de hoje: pais e educadores, no término do nosso ensino, a criança deverá saber que Deus fala conosco. Deus fala com a gente? Sim, fala. Olha a palavra dele aqui, que bacana. Vamos lá então ao nosso versículo de hoje, que a gente chama de guardando no coração. Olha o que é que diz aí: eu ouvi o Senhor falar comigo. Isso está escrito aqui na palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 3. Aí você pode e deve mostrar o nosso amigo Ezequiel, não é? E dizer: olha, Ezequiel disse mesmo assim: eu ouvi o Senhor falar comigo. Foi mesmo, Ezequiel? Que bacana! E aí, é muito divertido. Você pode confeccionar um boneco estilo naninha como este aqui. Olha que fofinho, todo no tecido de algodão. Tá vendo que legal? Bordadinho. Esta é a ideia que eu trago para vocês e que durante todo este trimestre você, ao contar a história do nosso amigo Ezequiel, você possa sempre estar com este personagem. E você pode também aí escolher qualquer boneco, decore, faça um cenário bonito na sua sala de aula da escola dominical, dos cultos infantis, para você que trabalha em creches ou em escolas. Vamos lá, contem a palavra do Senhor aos nossos pequeninos, tá bom? E você pode arrumar aí, e um bonequinho muito fofinho para representar o nosso personagem deste trimestre, Ezequiel. E ele diz assim: eu ouvi o Senhor falar comigo. Ai, que legal! Muito bem, vamos aos nossos recursos da nossa história de hoje. Olha só o que mostra aí na nossa lâmina: recursos didáticos para contar a história. Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa fonte, ela é a principal, claro, porque é sobre ela, é dela que nós estamos contando e ensinando aos nossos pequeninos. E aí, como eu já disse, precisamos
ter o nosso personagem Ezequiel, tá bom? E agora não mais como sacerdote, mas como um profeta. E a gente vai explicar isso para a meninada. Isso para os bebês, você sempre vai mostrar para o seu bebê ou para os bebês do seu berçário aí na sua igreja o personagem Ezequiel. Combinado? Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, sabe, a mesma maquete da aula passada, deixe arrumadinho aí no cantinho da história e mostre para a criançada. Que legal, que divertido! A nossa maquete, olha que bacana! E você sabe já que na nossa revista do maternal vem em anexo as figuras, não é? Que você pode e deve recortar, plastificar e pronto, prepara as histórias com cada figura representando ou inserindo no cenário de cada história na nossa maquete. Vamos lá então? Eu primeiro sei que o meu bebê já descansou, já está de barriguinha cheia. Aí eu vou e mostro o nosso boneco, não é? Nosso boneco Naninha, nosso boneco de pano Ezequiel. E eu digo, olá bebê, olha só, o nosso amigo Ezequiel veio nos dar um abraço. Vamos abraçá-lo também? Vamos lá, pode abraçar. Aí você deixa o bebê, tá bom, tocar no nosso amigo Ezequiel. E aí você diz, olha, Ezequiel ouviu a voz de Deus. E aí Deus mandou ele ficar em pezinho e Ezequiel ficou em pé porque Deus disse, levante-se que eu quero falar com você. Uau, e Ezequiel ouviu tudo que Deus tinha para falar com ele. Deus o chamou para ser um profeta, ou seja, ele teria que dizer para as pessoas tudo que Deus mandava ele dizer. Isso mesmo, Ezequiel? Oh, que legal! Muito bem, Ezequiel, você é muito obediente, viu? Vamos dar um abraço nele novamente, que ele ama abraço. É desse jeito, simples, conversando, olhando nos olhos do seu bebê ou dos seus bebês, né? Que estão aí no berçário da sua igreja. É assim que você vai ensinando a palavra de Deus para os nossos bebês, tá bom? E depois deixa eles brincarem à vontade. Agora, a nossa turminha de 2 a 3 anos, meu Deus do céu, é muito legal. Olha essa cena aqui. Você pode montar uma maquete. Aqui eu encapei uma caixa de papelão. Olha, aliás, estão aqui nas cores, todo o cenário está exatamente como mostra na capa da nossa revista, tá bom? Mas olha só, a palavra de Deus diz que um dia Ezequiel estava quietinho, sabe, em sua casa, e ele saiu da casinha dele para olhar o rio, a natureza e os peixinhos. Olha, tem peixinhos aqui, que bacana! E sabe o que a palavra de Deus diz? Que um dia Ezequiel ouviu uma voz muito especial. Era de Deus, era. Deus falou com Ezequiel e disse, Ezequiel, levante-se, que eu quero falar com você. Na mesma hora, Ezequiel ficou em pé e começou a prestar atenção. E Deus disse assim, Ezequiel, eu escolhi você para ser um profeta, porque eu quero que você vá e conte ao meu povo tudo que eu falar. Você tem que falar tudo certinho. Aí Ezequiel ficou prestando atenção em tudo que Deus falava com ele. E sabe de uma coisa? Ele disse, sim, Senhor, eu vou falar sim. E Ezequiel aprendeu que ouvir a voz de Deus é muito importante e que obedecer é mostrar o nosso amor por Ele. Isso mesmo, que legal! Que tal a gente assim falar com o Papai do Céu como Ezequiel falava? Vamos lá, vamos colocar a mãozinha assim, todo mundo, e vamos repetir comigo. Querido Deus,
eu venho dizer que te amo de todo o meu coração. Amém! Pronto! E aí, a criançada já ouviu a história sobre Ezequiel, já falou com o Papai do Céu junto com você, não é? E agora ela pode ouvir uma música que diz: Deus é tão bom. É uma música muito legal, de 3 palavrinhas, volume 4, você procura aí que você vai, tá bom? Pelas mídias sociais você vai encontrar muito legal alguns clipes, algumas imagens bem bacanas sobre essa música. Agora depois, você já sabe, tem atividade para a criançada que na revista do aluno deste trimestre vem estimulando atividades que estimulam, na verdade, a coordenação motora, identificação das cores, e é tudo sobre isso, como mostra na nossa lâmina que você vai usar, sabe o quê? Giz de cera, aquele próprio para, indicado para os bebês, para as crianças do maternal. Você pode encontrar esse material nas livrarias, no mercado por aí afora, tá bom? E para a turminha de 2 a 3 anos, você vai observar que a nossa revista traz uma atividade divertidíssima que eles irão usar papéis coloridos, cola em bastão. Aí tudo isso você providencia para os seus pequeninos. Combinado assim? Então vamos lá! Mãos à obra, que Deus é contigo. Tá bom? Na nossa próxima videoaula, a gente vai trocar ideias e trazer mais sugestões para todos vocês, porque a nossa oração é que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor Deus levante, nas igrejas, nas escolas, em todos os lugares, um exército de professores e professoras que amem trabalhar com crianças e ensinem a palavra de Deus para todas elas. Então, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Olá, querido professor, estamos de volta para mais uma videoaula. E hoje nós vamos conversar sobre a lição de número 2, que tem como tema a voz de Deus. Mas antes de começar, eu quero falar com vocês acerca da seção da revista, que tem como tema dicas importantes. Muitas vezes nós pegamos a nossa revista e queremos partir já para ver as lições, para ver o que está escrito, qual história nós vamos abordar, mas é importante nós lermos o que vem bem na frente, as instruções que vêm na frente. E hoje eu trago para vocês as dicas importantes. Lá nas dicas importantes, começa com uma frase assim: as dicas são a cereja do bolo. Então, o bolo nós podemos entender que é a nossa revista. E a cereja do bolo, com certeza, são os materiais, as instruções, as dicas, as sugestões que é dado aqui para que você possa, então, deixar esse bolo bem bonito, deixar a sua aula bem bonita. E assim como a cereja é um detalhe que finaliza e embeleza o bolo, as dicas elas vão dar esse retoque todo especial para a sua aula. Lição de número 2, com o tema A Voz de Deus. Encontrando o tesouro, Ezequiel capítulo 2. Guardando no coração, diz assim: e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Nós temos como objetivo saber que o Espírito de Deus nos dá força para nos levantar e falarmos da sua palavra. E o vamos louvar, como sempre, trazemos 2 sugestões: cabeça, ombro, joelho e pé, de 3 palavrinhas. Vamos ficar em pé, louvores da garotada. E as orientações importantes falam assim: querido professor, a paz do Senhor. Para a segunda lição, faça uso da figura que faz parte do cenário 2, onde Ezequiel está posicionado de pé junto ao rio Quebar. Está disponível no link de apoio. Reutilize os mesmos itens que complementaram o cenário 1. O boneco do profeta, uma base imitando grama e uma árvore.
Apresente na ocasião o livro do profeta Ezequiel confeccionado de papelão ou caixa de sapato. Diga-lhes que foi ele mesmo quem o escreveu e que este livro faz parte da Bíblia. Ore durante a semana pelas crianças de sua classe para que cada ensinamento alcance os seus corações. Receba-os com muita alegria para que percebam que a presença deles é importante. Pois muito bem, a forma como nós ensinamos essa parte, esse versículo, fará com que a criança nunca mais esqueça dele. Então, para esta aula, a sugestão é utilizar a imagem de um pé. Na aula passada, nós utilizamos a imagem de uma mão. Estamos trabalhando com os sentidos, não é mesmo? Com as partes do corpo. E para essa aula, nós trouxemos um pé. Por quê? Porque o versículo está pedindo que seja feito assim. E eu confeccionei em EVA. Ó, atrás eu coloquei uma alça, algo que eu possa encaixar a minha mão e fique bem visível para a criança. Que quando você encaixar a sua mão, vai mostrar para a criança, vai ficar bem visível para ela. E aqui no versículo diz assim: e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então estamos utilizando uma parte do corpo para que as crianças aprendam o pé e o ouvido. Aí você vai falar, e me pôs em pé, vai mostrar o pé e pode solicitar que as crianças coloquem as mãos aqui, ó, e ouvi o que me falava. Depois de trabalhar essa parte da didática, você pode trabalhar o sentido espiritual. Como eu já falei anteriormente, usamos a parte didática, mas o fim em si mesmo é o sentido espiritual. Você pode retomar a lição anterior, de quando Ezequiel cai no chão, né, e ele fica lá triste, desanimado, mas Deus vai lá, levanta ele, e aí Deus fala para que ele se coloque em pé. Você percebe aí uma sequência didática, né? Estava ajoelhado e agora ficou em pé, e você vai falando para a criança, é assim que Deus nos quer, que nós fiquemos em pé, que nós estejamos em pé. Não fiquemos tristes pelo canto, ou chorando sem sentido, sem que nem para quê, mas Ele quer que nós fiquemos em pé na sua presença. Amém? Vamos ver como ficou agora os recursos didáticos da história. Os nossos recursos didáticos da história são indispensáveis. Com eles, você vai contar a sua história para a criança. Por isso, é preciso organizar tudo antecipadamente. No link de apoio, você vai encontrar a figura para o cenário 1 e a figura para o cenário 2. Você vai encontrar lá, você pode fazer impressão e utilizar lá na sua aula. As providências são essas aqui que você está vendo. A Bíblia, que é indispensável, não podemos deixar de ter a Bíblia nas nossas aulas. O boneco, que vai estar presente em todas as aulas que serão ministradas. O livro de Ezequiel, que está aqui, você pode fazer em caixa de sapato ou em qualquer outro material que dê a ideia de que é um livro escrito pelo profeta. O flanelógrafo, também para segurar as figuras, para dar suporte para você. O versículo, que sempre dizemos que você pode confeccionar o seu gosto, a sua maneira, com os recursos que você tem. As árvores e a grama. Depois de selecionar todos esses recursos, você pode então fazer a sua contação. Você pode ir envolvendo a turma com todos esses elementos que estão presentes aqui. Então vamos começar a contar, vamos partir para a história de hoje? Olá, crianças! Lembram do profeta Ezequiel? Na aula passada, nós aprendemos que a mão de Deus estava sobre ele e que ele se sentiu seguro. Sabe como ele estava? Ele estava prostrado, não é verdade? Desanimado, estava triste, ajoelhado, mas Deus colocou Ezequiel de pé. E Deus falou para ele: Ezequiel, te levanta, porque eu vou falar com você. Uau, crianças! Ezequiel ficou de pé, cheio de coragem e cheio de força. E Deus disse: olha, Ezequiel, você precisa falar com o povo.
O povo também está triste, está desanimado. Mas sabe, crianças, o povo era teimoso, era rebelde. Eles não queriam saber das coisas de Deus, eram revoltados. E quando Deus falava, eles fechavam os seus ouvidos e faziam de conta que não estavam ouvindo. Ezequiel precisou ser muito corajoso, não é mesmo? Sabe por quê? Lidar com tanta rebeldia, lidar com tanta ingratidão, com pessoas que não queriam saber de nada, sabe? Parece com aquelas crianças que respondem para a mãe, que respondem para o pai, fazem de conta que não estão ouvindo, a mãe está falando e ele faz de conta que não está ouvindo, está sempre com um fone de ouvido aqui e não consegue ouvir a mãe falar. O povo era assim, Deus falava, eles não ouviam. Ezequiel falava, mas eles também não ouviam. Mesmo assim, Ezequiel aceitou esse desafio, essa missão. Ele não se importou se eles iam rir, se eles iam escutar, se eles fariam cara feia. Ele não se importou com isso. Mas ele continuou fazendo aquilo que Deus mandava ele fazer. E ele ficou em pé, cheio do Espírito de Deus. Assim você também, criança, se você estiver triste, desanimado, o Espírito de Deus ele vai te levantar, vai te dar força, vai te dar coragem para continuar. E se você tiver rebeldia no seu coração, você pode pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, me perdoa porque eu sou uma criança rebelde. A partir de hoje eu quero ser uma criança cheia do teu Espírito, assim como Ezequiel, disponível para falar para as pessoas aquilo que Deus quer que eu faça, que eu fale. Amém, crianças? Que Deus te abençoe, querida criança, nesse dia, nessa aula. E querido professor, você pode aí ministrar na vida das suas crianças força, coragem, ousadia. Presta atenção naquelas crianças que se mostram tristes, que se mostram retraídas. Às vezes não sabemos o que elas passam, o que elas estão vivendo, mas através de um olhar mais atento, você pode orar com elas e falar com elas sobre isso, falar sobre Deus para elas e falar que Deus pode curar toda a tristeza do coração de cada uma delas. Amém? Vamos saber como ficou o nosso Brincando e Aprendendo? O nosso Brincando e Aprendendo, ele traz 2 sessões. A primeira sessão é a revista do aluno, em que o aluno vai responder o que está sendo solicitado ali. Você vai utilizar lápis de cor, o que for preciso para fazer aquela atividade, você leva para a sua classe e ajuda as crianças, aquelas que não conseguem fazer sozinhas e aquelas que já conseguem fazer, desde que elas façam e que elas ajudem também os colegas que não sabem, tá certo? E a outra sessão é a atividade extra. E para a nossa atividade extra, como nós falamos hoje sobre superação, de tristeza, eu levei para superação de obstáculos. Então eu trouxe aqui a simulação de um circuito. Eu trouxe uma pista bem pequena, mas você pode fazer uma maior. Ou, não tenho emborrachado, faz com fita no chão, pode fazer com giz, pode demarcar lá. Não tem cone, mas tem caixa de sapato, tem um bambolê disponível lá na sua igreja ou na sua casa. Você leva, monta o seu circuito, porque as crianças vão gostar muito dessa atividade. Atividades que movimentam o corpo, que eles pulam, que eles correm. Eles gostam demais. Então a atividade é a seguinte, a criança, que está sendo representada por esse boneco, vai pular o obstáculo, no caso aqui a caixa de fósforo. Ele vai pular, uns vão conseguir pular, outros não vão conseguir. Você vai lá, pega na mão, pula junto, ou deixa ele pular sozinho mais uma vez. Vai pular, vai passar pelos cones, certo? Vai pular novamente e quando chegar ao final ele vai gritar: Deus me pôs de pé! Vai ser muito divertido, eles vão gostar bastante. Você pode repetir até que todos passem pelo circuito. E se eles quiserem fazer mais uma vez, permita. Depois dessa atividade orientada, você pode deixá-los brincar livremente se houver tempo. Amém? Espero que você tenha gostado das sugestões. Você pode ampliar, você pode melhorar. E também termine sua aula com oração, com louvor, com muita música, com abraço, convidando para a próxima aula, que será no próximo domingo. Que
Deus te abençoe, querido professor, te encha de unção, te encha de sabedoria e de disposição para fazer esse trabalho que é tão rico para as nossas crianças. Olá, queridos professores, a paz do Senhor, que alegria estar aqui de volta com você nesse novo trimestre, nova revista, um novo livro da Bíblia. Então temos muitas coisas para compartilhar com você. Lembrando que nesse trimestre estamos trabalhando um livro maravilhoso do Antigo Testamento. Que livro é esse? Olha, ele está bem aqui, eu quero te apresentar. É o livro de Ezequiel, né? Um dos profetas maiores. E é um livro tremendo. E hoje vamos para a lição de número 2. Então, quero que você acompanhe comigo, porque a gente tem muita coisa legal para compartilhar com você. Tá aí então, lição de número 2. O tema dessa lição se chama Deus chama Ezequiel. O texto bíblico se encontra em Ezequiel, capítulo 2 e o capítulo de número 3. Aí ao lado você também acompanha a capa da nova revista, que está lindíssima, né? Ezequiel, o profeta do exílio babilônico. Muito bem, o objetivo da lição de hoje, o que a gente quer alcançar, que feedback, que retorno que a gente quer com as nossas crianças, está aí, ó. Ensinar que devemos receber o chamado de Deus e anunciar sua palavra com coragem. Quem ama o Senhor, compartilha sua mensagem com amor e fidelidade. Vamos louvar aquela música bem animada, muito legal. Eu tenho um chamado do grupo 4x1. É uma música muito legal, as crianças vão pegar bem rapidinho essa música. E o guardando no coração é um versículo-chave que vamos retirar dos capítulos que iremos estudar nesse domingo. E o texto bíblico de hoje se encontra em Ezequiel, capítulo 2 e versículo de número 8. E diz assim: Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde com essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. E agora, querido professor, vamos lá então preparar o nosso versículo da aula de hoje. E esse versículo ele é muito especial. A sua revista, a revista do professor, propõe que você faça ele em 2 laudas. E como que será essa confecção desse versículo? Bom, dessa forma aqui, ó, que você vai acompanhar comigo. Uma lauda, você pode preparar aqui um ouvido, né? E na segunda lauda, você vai preparar uma boca, porque tem tudo a ver com o texto. Vamos ver então, aqui ó, na primeira lauda que temos aí um ouvido, o que está dizendo aí? Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Então, pelo fato da palavra ouvir, por isso que a gente preparou aqui um ouvido, né? E o restante do versículo continua: não seja rebelde como essa gente. E na segunda lauda, temos aqui uma boquinha. Por que a boca? Por causa do texto, olha aí. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Ezequiel 2:8. Então você percebe que nada é sem propósito, né? Tudo tem um propósito, porque nós vamos associar uma figura com um texto. A boca, porque fala, abra a boca. E aqui o ouvido, porque ele fala, né? Ouça o que eu lhe digo. Então, olha, o visual do versículo é uma coisa muito interessante. Quando a revista propõe para você fazer de uma determinada forma, faça, porque isso é intencional, para que a criança aprenda e memorize a palavra de Deus. Lembrando sempre que, antes de ensinar no visual, você deve sempre utilizar a Bíblia Sagrada, né? Abra a Bíblia, manuseie, estamos no Antigo Testamento, as crianças vão se familiarizando com os textos e com os livros da Bíblia. Depois disso, a gente vai explicar, né, o contexto desse versículo, quem é que está falando, para quem Deus está falando. E aí, depois disso, você vai preparar uma dinâmica, né? Na revista tem uma dinâmica muito legal, você vai preparar equipes, né, formar duplas, e aí você vai esconder, né, o versículo, você pode fazer no formato de ouvido, no formato de boca, e aí a dupla que encontrar primeiro e montar um versículo, eles precisam ler. Um vai ler a parte do ouvido e o outro vai ler a parte da boquinha. E quem fizer isso primeiro pode ganhar um prêmio muito legal que você vai preparar com antecedência. Bom, leia sua revista, tá tudo bem descrito e eu tenho certeza que você vai conseguir preparar esse versículo muito legal. Esse foi impresso, mas você também pode usar a sua criatividade com material disponível que você tiver aí na sua sala de aula, tá bom?
E eu convido você agora a acompanhar comigo as orientações importantes, o que você, professor, precisa saber ao iniciar a aula de hoje. Se encontra sempre na primeira página de cada lição e diz assim: para a introdução, prepare um painel que mostre alguns fatos da vida do profeta Ezequiel. Esse painel ajudará os alunos a entender melhor a trajetória de Ezequiel em Judá e no exílio. Organize o painel deixando o nome Ezequiel no topo, bem destacado. E logo abaixo, coloque cartões coloridos apresentando informações importantes. Assim, as crianças visualizarão com clareza quem ele era e qual a missão recebeu do Senhor. Agora vamos para o Você Sabia, né? Você que é um professor da modalidade junior já deve saber que o Você Sabia é a introdução da nossa história de hoje. E diz assim: Ezequiel, cujo nome significa fortalecido por Deus, tinha uma profissão importante em Judá. Ele era sacerdote, alguém que servia no templo do Senhor. Quando foi levado para a Babilônia, parecia que seus planos tinham acabado, mas ali, longe de casa, Deus chamou para uma nova missão: ser profeta. O Senhor o escolheu para ser um sentinela, alguém que vigia e avisa, ajudando quando há perigo. Ezequiel deveria alertar o povo sobre o pecado e guiá-los de volta ao caminho certo. Mesmo que muitos não quisessem ouvir, ele não deveria ter medo, mas falar com coragem. Deus prometeu estar com ele e ajudá-lo em toda a sua missão. Então vamos lá começar a nossa lição de número 2. E essa lição você vai começar ela de uma forma especial falando do profeta Ezequiel. Você já conhece ele, nós já apresentamos na primeira aula, mas na segunda aula a gente vai apresentar ele de uma forma diferente. Você está percebendo algo diferente nele? A roupa, a veste dele. Por quê? Quando ele estava lá em Judá, ele tinha uma profissão. Qual era a profissão de Ezequiel? A profissão de sacerdote. Mas quando ele é levado para o exílio lá para a Babilônia, Deus vai fazer dele de sacerdote um profeta. Por isso que a gente tirou, né, aquele manto sacerdotal e aí já mudou a roupinha dele e ele já ficou com uma outra cara. E aí você vai também preparar para esse início, para o Você Sabia, um painel como esse aqui, ó. Está sugerido lá nas orientações importantes, né? E assim as crianças vão poder aprender um pouco mais sobre Ezequiel. A gente coloca Ezequiel aqui no topo e aí a gente vai apresentando quem era Ezequiel e a gente vai entendendo e compreendendo melhor. Vamos lá acompanhar comigo? Quem era Ezequiel? Então tá aí, primeiro, Ezequiel ele foi fortalecido por Deus e aliás, fortalecido por Deus é o significado do seu nome, Ezequiel. Aprendemos também que Ezequiel, quando estava lá em Judá, ele era o quê? Sua profissão? Ele era um sacerdote. E aí Deus leva ele lá para a Babilônia, ele se torna um preso, ele se torna cativo, mas lá Deus o chamou para uma missão. E qual era a missão que Ezequiel recebeu? A missão de ser um profeta. E também quando ele estava ali, ele recebeu algo do Senhor muito importante. A responsabilidade de ser um sentinela, alguém que guiaria o povo à verdade. Ele anunciaria o pecado e iria guiar o povo para a verdade. E também Ezequiel fez algo interessante, alertou o povo sobre o pecado, né? Já até expliquei. Ele alertou o povo sobre o pecado e também ele tinha a responsabilidade de guiá-los de volta à presença de Deus. Então prepare esse painel e eu tenho certeza que vai ser muito legal para as crianças compreenderem quem foi esse profeta tão importante. Depois de você introduzir a aula, já fez o Você Sabia, né? Fez lá o painel, agora a gente vai então acompanhar os tópicos da lição de número 2. Primeiro tópico, a força vem de Deus. Ezequiel, capítulo 2, dos versículos 1 até o 5. Tópico de número 2, a palavra de Deus é doce como mel. Ezequiel, capítulo 2, versículos de 8 a 9 e também capítulo 3, versículos de 1 até capítulo de número 3. E o tópico de número 3 fala Ezequiel, vigia do povo de Deus. Ezequiel, capítulo 3, dos versículos 4 até o 21. E a aplicação, que é a conclusão da história.
Então vamos lá, passou do você sabia, é hora da gente entrar diretamente na lição e a gente inicia com o tópico de número 1. Você sabe que a lição ela é dividida em 3 tópicos, assim fica mais fácil para você e também para a criança compreender o texto, né? Então, o primeiro fala aí sobre a força vinda de Deus. O que a gente vai trabalhar? Número 1. Deus chamava Ezequiel de filho do homem, para lembrá-lo de que ele era apenas uma pessoa comum que dependia do poder de Deus. O Senhor disse a ele, fique de pé. Tópico número 2, ou ponto número 3, fala o seguinte: mesmo longe do templo de Deus em Jerusalém e vivendo tempos difíceis na Babilônia, Deus tinha planos grandiosos para o profeta Ezequiel. E ponto número 3, o Senhor deixou claro que o povo de Israel não queria ouvir a voz e chamou de casa rebelde, um povo teimoso e desobediente. Muito bem, tópico de número 1 fala que a força vem de Deus. Ezequiel precisou de muita força. Por quê? Porque Ezequiel, ele vivia lá em Judá no templo, mas aí de repente ele foi levado cativo para uma terra estranha. E quando ele estava lá naquele lugar, sofrendo, em completa tristeza, Deus fala com ele. E o que é que Deus fala com ele? Bora acompanhar aqui? Essa figura aqui, ó, ela está lá no QR Code da revista do professor, é a figura 2.1. E o que é que Deus fala com Ezequiel? Olha só, Ezequiel, filho do homem, fique de pé. E aí, a gente também pode preparar, né, a frase aqui, ó, fique de pé. Por que que Deus falou isso? Porque Ezequiel estava triste, mas Deus não queria apenas que Ezequiel fisicamente ficasse de pé, mas Deus queria que Ezequiel se posicionasse no reino do Espírito. Por que isso? Porque quando ele estava lá em Judá, ele era um sacerdote, ele vivia no templo, ele servia ao Senhor lá no templo. Mas, quando todos são levados cativos para a Babilônia, ele deixou de ser um sacerdote e ele passou a ser um homem comum. Mas Deus fala com ele, não, você é filho do homem. E Deus falou isso não para a glória dele, mas para que Ezequiel soubesse que tudo era para a glória de Deus. E Deus falou outras coisas muito legais com Ezequiel. O que ele falou? Vem aqui comigo, ó. Ele falou o seguinte, ele transformou toda a tristeza do cativeiro em propósito e esperança. Quem fez isso? Deus. Deus transformou toda a tristeza e o cativeiro de Ezequiel em um grande propósito e em uma grande esperança. E Deus falou algo muito interessante com Ezequiel. Não seja casa rebelde. Por que isso? Porque o povo de Judá estava sendo rebelde. Eles foram chamados por Deus de casa rebelde, porque eles erraram, pecaram tanto, não se arrependeram e foi por isso que eles foram levados para o cativeiro. E Deus fala com Ezequiel, diz, olha, o meu povo está sendo como casa rebelde, mas olha, ouça e obedeça Ezequiel, para que você também não seja chamado casa rebelde. Então, olha, use essas figuras, use as frases, use, né, essa figura de 2.1, eu tenho certeza que vai ficar muito fácil para você ensinar sobre esse primeiro ponto para as crianças. Agora vamos lá acompanhar o segundo tópico? A palavra de Deus é doce como mel. Primeiro ponto, antes de falar em nome do Senhor, Ezequiel recebeu um aviso. Não seja rebelde como o povo. O profeta precisava obedecer com sinceridade. Número 2. Deus mandou Ezequiel comer o rolo cheio da sua palavra. Esse gesto simbolizava que ele deveria guardar a mensagem de Deus dentro do coração. Quando Ezequiel comeu o rolo, sentiu um sabor doce como mel. O rolo também continha palavras de lamento. Vamos então iniciar o tópico de número 2 e a gente pode iniciar mostrando essa frase aqui para as crianças, né? Ezequiel, ele foi o quê? Corajoso e fiel. E ele teve que ser muito corajoso, porque afinal, antes dele falar com o povo, ele recebeu uma mensagem do Senhor. Na verdade, um alerta e um grande alerta. Qual era esse alerta? Não seja rebelde como o povo. Ezequiel não podia ser como aquele povo, ele tinha que ser diferente para ele poder anunciar a palavra que o Senhor estava enviando ao coração dele. Outra coisa também que Ezequiel aprendeu, que obedecer traz uma verdadeira alegria, né? Ele recebeu uma mensagem do Senhor. O que foi que ele recebeu? Acompanha aqui comigo essa figura, é a figura de 2.2. Ele recebeu um rolo da parte do Senhor.
e trazia uma mensagem, né? E que mensagem era essa? Que a palavra do Senhor é mais doce do que o mel. E aí, olha, você pode preparar um pote como esse aqui, né? Você pode ter uma figura de um pote de mel, ou pode ser um pote de mel verdadeiro, né? E aí você pode preparar a frase, doce como mel, e de dentro desse pote a gente vai tirar coisas muito interessantes. O que a gente vai tirar de dentro desse pote? Por que é mais doce do que o mel? E o que é mais doce do que o mel? Sabe o que é mais doce do que o mel? Olha aqui, ó. Deus falou com Ezequiel através de um rolo. E esse rolo, ele simboliza o quê? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada era a mensagem que Deus estava trazendo ao coração de Ezequiel. E essa mensagem trazia algo muito interessante. O que era? Uma mensagem de lamento. Deus estava triste com tudo que havia acontecido com aquele povo de Israel, porque eles haviam pecado e por isso eles estavam vivendo numa terra estrangeira e viveram por lá muitos anos. E Deus, ele queria algo muito interessante daquele povo, só que eles não entenderam. Eles queriam que no coração deles tivesse algo muito interessante. Aí você pode preparar um coração como esse e você pode fazer uma aberturinha e de dentro desse coração você vai tirar aqui, olha, uma palavra, né, no formato de um pergaminho também, a mensagem de Deus. Deus queria o quê? Que a mensagem de Deus estivesse no coração do povo. Só que o povo se desviou da presença do Senhor. E Deus vem e fala com Ezequiel. Essa mensagem de Deus, a palavra do Senhor, ela é doce como mel. E aí fala, né, que Ezequiel, ele comeu o rolo. Ezequiel comeu daquele rolo, ele provou e ele disse o quê? Que era mais doce do que o mel. Por quê? A palavra de Deus sempre vai nos guiar para o caminho certo, para a direção certa. Bom, use todos esses recursos e eu tenho certeza que os seus alunos irão compreender tudo. Agora a gente vai para o tópico de número 3. Ezequiel, vigia do povo de Deus. Primeiro ponto, o Espírito de Deus levou Ezequiel para Tel Abibe, na beira do rio Quebar. Ouviu uma voz poderosa que proclamava a glória do Senhor. Deus chamou Ezequiel para ser um atalaia, um vigia espiritual do povo. O profeta deveria alertar o povo sobre o pecado e sobre o juízo que viria. Ponto número 3, o Senhor orientou ao profeta que ao ver alguém vivendo em pecado, deveria avisá-lo para que se arrependesse. Se a pessoa não ouvisse, Ezequiel estaria livre de culpa. Estamos nos preparando para concluir essa lição de número 2. E a gente vai iniciar mostrando duas plaquinhas muito interessantes. Quais são elas? Aqui, ó, a primeira, que tem aqui um ouvidinho, né, uma orelhinha, e fala, ouviu uma voz poderosa. Deus levou Ezequiel para um alto monte. E lá ele ouviu uma voz poderosa. E o Espírito de Deus o levou para esse alto monte. E lá ele foi cheio do Espírito Santo. Onde ficava isso? Ficava aqui, ó, em Tel Abibe. Era o lugar onde moravam os judeus exilados ali na Babilônia, né? E Ezequiel ficou neste lugar, em Tel Abibe, por 7 dias em silêncio. Não falou nada. Então deve ter sido algo surpreendente, algo maravilhoso. E dali ele ouviu uma poderosa voz. E a voz dizia que Ezequiel, ele tinha que ser um sentinela, né? O que era o sentinela? O sentinela era como se fosse um vigia. Olha aqui essa figura aqui, né? 2.3, né? Aqui a gente tem um templo, as pessoas adorando, mas estão adorando quem? Um ídolo. E Ezequiel está aqui, olha. O que ele está fazendo? Está observando, né? Está ali de prontidão, está como um vigia. E foi exatamente essa missão que Ezequiel recebeu, a missão de ser um sentinela. E aí você pode explicar também para as crianças o que é um sentinela, né? Alguém que vigia. Aí você pode preparar um binóculo. Olha, esse aqui é um de brinquedo. E aí eu recortei essas duas palavras, Ezequiel, e está aqui a segunda palavra, atalaia, né? Que também é a mesma coisa, parecido com sentinela, né? É um vigia. Ou senão você pode fazer, olha, de rolinho de papel higiênico e você encapa de emborrachado. E aí, olha só, Ezequiel, ele era um atalaia, ele ficava de vigia, né? E ele tinha uma missão importante. Qual era a missão importante? Guiar o povo, anunciar o pecado daquele povo. Ele tinha essa responsabilidade, quer o povo ouvisse ou não. Porém,
se Ezequiel ele não anunciasse essa mensagem, que o povo estava em pecado, a responsabilidade seria de quem? Seria de Ezequiel. Acompanha aqui comigo. O que Ezequiel precisava fazer? Ele precisava falar e anunciar sobre o pecado. Ele precisava avisar: ei, vocês estão em pecado, se arrependam. Mas para isso ele precisava de coragem. E Ezequiel precisou fazer escolhas, né? E ele tinha uma responsabilidade, que se o povo se arrependesse do pecado, ele era livre da culpa. Mas também, se o povo não quisesse ouvir a mensagem, a responsabilidade seria de Ezequiel. Gente, a missão dele não foi nada fácil. Foi uma missão muito difícil. Por isso que Ezequiel precisou de muita coragem. Mas a palavra de Deus nos ensina que ele foi forte, foi corajoso e ele foi fiel. Deu para você entender? E assim a gente pode explicar esse tópico de número 3. E agora a gente vai para a aplicação, é a conclusão dessa lição ou da história de hoje. E diz assim: deveremos receber o chamado de Deus e agir, anunciando a verdade com coragem. Quando alertamos sobre o pecado, não fazemos isso para acusar, mas para ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus. Cada um é responsável pelas próprias escolhas diante do Senhor. Quem obedece e compartilha a mensagem, cumpre com fidelidade o propósito de Deus. Concluiu a história, não esqueça de orar com suas crianças, né? Pedindo para que Deus abençoe, use a vida delas e que elas se arrependam dos pecados. E também você vai pegar o quê? A revista do aluno, deu uma revista para cada um, sente ao lado dela, você está acompanhando aí, né? São 4 exercícios, tem um espaço para elas fazerem o versículo, né? No formato que nós ensinamos, tem outras atividades, né? Para ela marcar, e assim você vai instruindo a sua criança e você também vai ter o retorno, né? Se ela aprendeu tudo que você ensinou. Bom, querido professor, eu espero que você tenha gostado das dicas, das orientações. E olha, assim como Ezequiel e o povo, né, precisava fazer escolhas e as escolhas eram responsabilidade deles, nós também temos uma escolha a fazer, de ensinar a palavra de Deus todos os domingos para as crianças aí na sua igreja, onde você estiver. Que Deus te abençoe e nos encontramos na próxima videoaula. Tchau, tchau!